Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai estar aqui contando um pouco do exame DELE, especialmente com enfoque no nível B2. Eu sou o Fábio, eu sou brasileiro também, moro aqui na Argentina já faz 6 anos, trabalho na Associação de Centros de Idiomas. E a gente, com a CAM, está fazendo desenvolvendo o projeto DELE aqui por uma exigência da Universidade de Rosário, com nível B2. E a ideia hoje é poder contar um pouco da experiência do DELE, quais as partes do exame, o tempo de duração de cada uma das partes e o que implica cada uma da pontuação de cada uma. Vou começar aqui contando um pouco do exame em si. O exame é um exame internacional, otorgado pelo Ministério de Educação da Espanha, com a administração do Instituto Cervantes. Esse exame internacional já existe há alguns anos, é um exame com alguns requisitos de segurança, também de validez internacional, como a gente vai ver. Ao ser um exame otorgado por um governo, é um exame oficial, ou seja, um diploma que tem uma validez concedida por um governo, o que é diferente de muitos exames de outras línguas internacionais, sobretudo exames de espanhol também. No caso dos DELEs, são regidos pelo Marco Comum Europeu de Línguas, no caso que são usados também para outras línguas como inglês, francês, italiano. Dentro do DELE a gente tem exames específicos para cada um dos níveis, que são 6 níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. No caso, a gente vai se enfocar no exame B2 aqui. Para ter uma ideia do que significa um exame internacional, que é administrado em diferentes datas do mundo todo, a gente tem 107 mil candidatos no ano passado que fizeram o exame, em mais de 1.000 centros examinadores em todo o mundo, que estão distribuídos em 120 países por todo o globo. Como eu falei, o exame é um exame internacional que tem validez indefinida, ou seja, o exame não tem vencimento, certificado. O certificado é emitido pelo governo, portanto um certificado oficial. É requerido por muitas universidades no mundo todo, também por empresas, ou seja, um certificado tanto válido para o ambiente acadêmico quanto para o ambiente também de trabalho. A gente tem o certificado como um certificado oficial emitido pelo governo da Espanha e especialmente feito com algumas especificações de segurança, no caso do papel que é usado, a impressão também para evitar falsificações, no caso pela Casa da Moeda da Espanha, a Fábrica Real de Moeda. Então, enfocando exatamente no exame B2 que a gente vai precisar, a gente tem, no caso aqui, alguns requisitos ou o que é esperado desse candidato que se apresenta para fazer o exame B2. O que ele deve fazer, no caso, o que ele deve poder fazer. A ideia aqui é apresentar um pouco do que significa o nível B2, segundo as exigências do próprio Cervantes e do exame DELE. Tá? Dentro do B2, o que a gente precisa desenvolver é compreensão essencial de alguns textos, que podem ser textos complexos, podem ser também compreensão oral, também compreensão auditiva e também expressão escrita, tá? Mas compreensão de um texto em geral, não exatamente de cada uma das palavras, em um tema que pode ser conhecido ou não, pode ser também de diferentes variedades do espanhol, ou seja, um espanhol falado aqui na Argentina, na Espanha, o espanhol de Costa Rica, do México, do Chile, de diferentes lugares do mundo, que possam ser entendidos no caso e que o candidato se expresse da maneira que ele se sinta mais confortável. Se ele aprendeu o espanhol no Brasil com uma pronunciação ou um vocabulário mais peninsular da Espanha, ele pode utilizar na expressão oral também esse vocabulário e esse acento de acordo com o que ele se sente mais confortável. Todas as variedades do espanhol são aceitadas, tá? Só o importante na condição de aceitação da variedade é que se mantenha uma coerência, ou seja, se eu uso vós outros, eu conjugo os verbos com vós outros. Se eu uso tu, conjugo o verbo com tu. Se eu uso vós,
conjuga os verbos com o vosso. E também adequação a cada uma das tarefas pedidas. No caso, a indicação diz que é um texto formal, esse texto tem que ser formal, ou seja, se é uma apresentação, uma entrevista de trabalho, tem que usar vocabulário em uma situação formal. Sem gírias, com um vocabulário formal em uma situação pedida. Se é um vocabulário para uma situação entre amigos, pode ter vocabulário informal, algumas gírias, de maneira que seja sempre respeitosa e correspondente a um nível B2 e um exame internacional, tá? Dentro dessa comunicação, tanto oral quanto escrita, deve o candidato apresentar uma certa fluidez, ou seja, uma fluidez que permita ele se comunicar com o outro interlocutor sem que haja um esforço muito grande, ou seja, de maneira normal, fluida, confortável e que tenha alguma dificuldade, que o vocabulário não seja o mais erudito, ou seja, um especialista em espanhol, em literatura ou algo, mas que seja um vocabulário intermediário, que é o que é o nível B2, com alguma certa complexidade e que possa expressar ideias de passado, futuro, presente, com diferentes variantes e um vocabulário mais específico e que possa ser usado em diferentes situações, tá? E deve produzir textos claros, concisos, detalhados, também dependendo da situação que for pedida, e sobre assuntos diversos. Às vezes assuntos que se dominam, outros que não. Textos que, por exemplo, falam de física quântica e que eu devo entender que esse texto e responder algumas perguntas também, dessa interpretação que eu faço do texto, eu devo poder entender no nível B2 que esse texto fala de física quântica, fala do comportamento das moléculas em determinada situação e que acontece tal coisa em determinado momento de acordo com as especificações que deram o texto. Não precisa entender todo o procedimento, não precisa entender cada uma das palavras, mas sim entender exatamente o que quer apresentar o texto e poder produzir, tanto oralmente quanto escrita, de maneira escrita, o que se pede em cada uma das tarefas, tá? E, sobretudo, no nível B2, o que se espera é também poder se posicionar, ou seja, emitir alguma opinião, de maneira sempre respeitosa, claro, mas também em uma possibilidade de poder analisar o discurso de determinada situação, debater ou conversar sobre uma situação expressando sua opinião, tá? Isso é uma parte importante de várias tarefas do exame de espanhol, do DL no nível B2, tá? Como eu falei, existe um nível para cada... um exame para cada nível do marco europeu. Dentro do nível B2, a gente tem 4 provas, que são a prova de compreensão de leitura, a prova de expressão e interação escrita, a prova de compreensão auditiva e a prova de expressão e interação oral. No caso dessas duas provas, dessas duas primeiras, a compreensão de leitura e a expressão e interação escritas, cada uma vale 25 pontos. E essas duas provas conformam o grupo 1. Desse grupo 1, para entender a pontuação em geral e ver quanto eu preciso para ser aprovado exatamente, a gente desse grupo 1 tem que tirar pelo menos 30 pontos, que podem ser compensados entre essas duas provas. Pode ser que eu tenha, não sei, 15 pontos nessa e 15 pontos nessa, conformou 30, tudo bem, aprovado, no grupo 1. Se são 25 em um e 5 em outra, tudo bem, também, aprovado. Dificilmente passa de que seja muito desbalanceado entre uma prova e outra, porque a produção também é compensada e de acordo com o nível do candidato. Mas essas duas provas, não fui tão bem em uma e na outra fui melhor, sempre se compensa, tá? Dentro desse grupo, exatamente. Desse outro grupo, a gente tem constituído por as provas de compreensão auditiva e de expressão e interação oral, ou seja, a entrevista, tá? Dentro de cada uma dessas provas, a gente tem 25 pontos, que também devem conformar 30 pontos para que seja o mínimo requerido para ser aprovado dentro do nível B2, tá? Esses dois grupos vão formar uma nota global que o candidato vai ser considerado apto ou não apto. Cumprido o mínimo de cada um dos dois, o candidato é considerado apto. No diploma não vem nota, não vai dizer quantos pontos foram, o que errou exatamente, só vai dizer aprovado para o nível B2.
Na qualificação, que você recebe 2 meses depois da prova, de 2 a 3 meses, essa pontuação vai estar especificada por cada uma das provas e quanto é, e se aprovou ou não.